Olá pessoal, tudo bem? Venho nesse vídeo aqui ensinar vocês a trabalhar luz, sombra e alguns detalhes na pele do bebê. Aqui eu tô começando com o pêssego a dar a sombra aqui no olhinho dele, que é um olhinho fechado, tá? A base do bebê eu passei salmão bebê com diluente. Então, aqui dentro da orelhinha também passo um pouco de salmão bebê. Abaixo da franjinha, né? Ao redor da cabeça. Então, essa é a primeira sombra que eu faço na pele de bebezinho. Aqui desse lado. E formando a bochechinha. Você vem em formato arredondado, como se fosse um C. Ao redor da chupeta também eu deixo um pouco de sombra com o pêssego. Sempre com a tinta no cantinho do pincel, tá? Aqui atrás da mãozinha, porque a mãozinha está na frente, então tô fazendo sombra ali naquela parte da bochecha. Estando com o cantinho do pincel, vamos colocar sombra também dentro do narizinho. Acima dele. Debaixo do pescocinho também. E depois, todos esses lugares que eu tô colocando a sombra com pêssego, depois eu vou vir com o jatobá claro. O que é o jatobá claro? Eu faço uma misturinha com pêssego, marrom café e jatobá e mais diluente, sempre em partes iguais. Costumo fazer essa misturinha e já deixar num potinho de tinta, porque eu sempre utilizo isso. Então, essa primeira sombra é super importante, tá bom? No meio dos dedinhos também. Então, deixando bem claro, a sombra, ela é muito importante na pintura, tá? Ela se aplica quando o elemento está atrás. Às vezes, vai ter a primeira, a segunda, a terceira sombra. E também, às vezes, eu faço a sombra seca, certo? Então, aqui, vamos começar com a luz. Que a luz também é muito importante na pintura. Aqui no narizinho eu coloco dos ladinhos. E aqui em cima, sempre cantinho do pincel. Vai de pouquinho em pouquinho. Às vezes será necessário esse retoque aqui no nariz. Eu pego o pincel, o Condor 421, número 0, tá? Porque como é um nariz pequenininho, continua a sombra ao lado. Agora, aqui, eu já tô entrando com um pouquinho do jatobá claro. Que é a mistura que eu acabei de falar pra vocês como que eu faço. Então, todo lugar onde eu coloquei o pêssego, agora eu vou colocar com o jatobá claro. E eu sempre trabalho com a peça ainda, né, a base úmida, porque isso facilita também na mescla de cores, né, a transição de uma cor para outra. Aqui na pálpebra, eu também coloco um pouco de branco para dar volume. Em cima do nariz, ó, bem retinho, para centralizar, né, bem centralizado. Então, você vê aí que essa luz que eu coloquei acima do nariz, ela desce com o centro da chupetinha, ou se fosse a boca. Retoco um pouco mais a luz.
volume na bochecha com branco. Eu coloco a tinta, depois tiro excesso do pincel, passo num paninho, né? E volto e coloco mais, se necessário, claro. Porque eu volto e coloco mais, porque eu sempre vou de pouquinha tinta. Esse é o pincel que eu tô usando, o 441 da Condor. Eu gosto dessa referência também de pincel, então eu sempre tô usando esse 441 ou 421. Esses pincéis eu costumo comprar ou no Mercado Livre ou então na Casa da Arte, tem um site. Agora, vamos dar mais volume nessa bochecha aí, na sombra, né? Você viu que eu faço um formato como se fosse um C. E continua aí, ó. Assim, ninguém nasce sabendo, e às vezes as pessoas falam que é um dom. Concordo que seja um dom, mas também exige muita prática, porque se você não chegar a praticar, você não vai chegar na sua perfeição, na forma que você deseja, né? Então, eu sempre oriento a vocês estarem fazendo o dever de casa. Treina, risca bastante bebezinho, e vão fazendo todas essas etapas. Paciência, sabe? Carinho. Então, você tem que gostar. Você gostando do que você tá fazendo, você vai alcançar o seu objetivo. E nunca se compare a uma outra artesã, um outro artista. Compare com as suas pinturas antigas. É aí que você vai observar se você evoluiu, o que você precisa mudar, tá? É claro que você vai ter assim, e alguém a se inspirar, por exemplo, eu gosto da pintura da fulana. E não fique se observando várias pessoas. Foque em uma primeiro, sabe? E tenta ver aulas dela, dica que ela dá no YouTube, enfim. E vá acompanhando. Mas não pegue várias referências para você não ficar perdido. Procure sempre uma, duas, no máximo, tá? Isso ajuda muito. Outra coisa que ajuda em pintura, né? A você fazer seus desenhos, é também você ficar praticando a desenhar, para você tá movimentando mais sua mão, como eu digo assim, às vezes destravando a mão, né? Para deixar ela mais leve, mais delicada para pintura. Porque a pintura de bebê, você pode observar, tem sempre uma pintura mais limpa, mais clarinha, mais delicada. Aqui eu falei bastante porque eu tô repetindo tudo que eu já fiz anteriormente, né? Que aqui é a base, ó, onde eu só utilizo o salmão bebê com um pouco de diluente. O diluente facilita a aplicação da tinta, né? A espalhar melhor. E também retarda a secagem, para eu poder trabalhar luz e sombra. Aí, nesse bebezinho, eu ainda não apliquei a cor na bochecha. Mas, geralmente, quando é menininho, eu gosto de usar um pouquinho do tangerina ou goiaba queimada, tá?
Outra dica quando a gente vai pintar menino, na hora que você for colocar cílios, não precisa colocar um monte de cílios igual a gente coloca nas menininhas. No menininho é um pouquinho só, bem discreto. E quando eu pinto esses temas infantis, e principalmente o tema de bebezinho, eu gosto de estar usando pincéis dessa linha que eu te disse, né? O que é o 421 ou 441 da Condor, do 0 ao 6, tá? Eu não uso maior que esses, porque não me identifico, não consigo trabalhar com pincel maior para essas pinturas pequenas. E antes de eu começar a pintar o elemento, né, principal, que aqui no caso é o bebezinho, eu sempre gosto de deixar tudo pronto, tudo que tá lá atrás. Por exemplo, o cenário aqui que eu fiz num papel de parede com stencil, eu usei ali o verde Caltrim com um pouquinho de branco, eu fiz a misturinha para fazer as listras ali, com um pincel pituá, tá? No chãozinho, eu usei marfim, ocre ouro e sépia. Esse projeto, ele vai estar disponível no Clube de Pintura com C, que é o Clube de Pintura da Ana Laura, tá? Como eu fiz uma participação especial lá, esse projeto vai estar lá disponível para as alunas dela. Então, por isso que eu não vou publicar o risco. Mas, lá no meu grupo do Telegram, tem risco, assim, de bebezinho deitadinho. Então, dá pra você pegar o risco lá e tá treinando, tá bom? E aqui eu continuo fazendo a sombra, né? Pêssego, depois jatobá claro. E pra profundidade, a gente vai usar o jatobá, tá? Contorno, eu gosto de misturar o marrom com o jatobá. E eu uso um filete. Filete eu não gosto de dar referência porque é uma coisa bem particular. Cada um se identifica com um tipo de filete, né? Ou pincel liner. Então, aí eu sugiro que seja um de sua preferência, que você já tá acostumado. Então, vai depositando tinta, espalhando. Ali eu gosto de colocar um pouquinho de tinta para fazer a marquinha assim do joelho do bebê. Eu acho que fica bem legal. Agora vamos com branco para dar volume. Pessoal, aí eu já peço desculpa para vocês que às vezes a câmera, eu fico com a mão na câmera, esqueço que eu tô gravando. Então, algumas partes do vídeo, às vezes tá minha mãozinha aí, tá? Continuo com branco. Depois que você secar, se você achar necessário, faça o retoque de luz e sombra, tá? Então, para o contorno, eu misturo marrom com jatobá e um pouquinho de aquarela silk. E vou contornando com o filete. Para usar filete, fazer contorno, também é questão de prática, tá? Pega um paninho e faça vários riscos e vá contornando. Agora eu vou colocar aqui a bochechinha nele.
Então, um pouquinho de tangerina em cada lado, coloco. Tiro excessos antes no paninho e depois eu espalho. Certo? Então, é isso aí, pessoal. O bebezinho ficou assim. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E aqui, ó, vou colocar um pouquinho de jatobá, para dar mais profundidade no nariz, nas narinas. Sempre cantinho do pincel e um pincelzinho pequenininho. Dentro da orelha. Em cima do nariz. Ao ladinho. Sempre retocando a luz. E é isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima.